Poucos nomes na história da música brilham com a intensidade e o magnetismo de Barry Gibb. Ele não é apenas um cantor ou compositor, é a linha dourada que teceu a harmonia do mundo moderno. Sua voz inconfundível transformou o falsete em arte, incendiando tanto as pistas de dança quanto os corações apaixonados em baladas eternas. É o homem cuja caneta escreveu melodias que ecoam até hoje, hinos como Staying Alive, How Deep Is Your Love e Night Fever, que ultrapassaram o rótulo de sucesso para se tornarem parte do próprio tecido cultural da humanidade. Sua trajetória, marcada pela força, talento e superação, é uma verdadeira sinfonia da alma humana. De uma infância humilde até o título de cavaleiro concedido pela Rainha da Inglaterra, Barry Gibb percorreu um caminho de luz e sombra, de perda e glória, erguendo-se como o último guardião da lendária harmonia dos Bee Gees. As raízes de um gênio, Barry Allen Crompton Gibb nasceu em 1º de setembro de 1946, na ilha de Man, em uma família de poucos recursos, mas repleta de amor e esperança. Seu pai, Hugh Gibb, era um baterista que se desdobrava em apresentações em hotéis e clubes para sustentar a casa. Sua mãe, Barbara Gibb, era o coração da família, mantendo a serenidade e o carinho mesmo nos dias em que o dinheiro mal bastava para o básico. Barry foi o segundo filho do casal, entre a irmã mais velha Leslie e mais tarde os gêmeos Robin e Maurice, que viriam a se tornar seus inseparáveis parceiros musicais. A casa era pequena, as contas sempre grandes, mas havia uma chama que jamais se apagava: o amor familiar. Entre risadas, histórias e canções improvisadas, nascia o ambiente que forjaria um dos maiores músicos de todos os tempos, cicatrizes que se tornaram força. Desde muito cedo, Barry aprendeu que a vida podia ser dura, mas também generosa com quem não desistia. Uma infância cercada de desafios o moldou de maneiras profundas, transformando as dificuldades em combustível para sua criatividade. Ele cresceu com a consciência precoce de que cada obstáculo podia se transformar em música e cada lágrima em melodia. A adversidade ensinou-lhe compaixão, empatia e, sobretudo, resiliência. Enquanto outros meninos brincavam, Barry observava o mundo com a sensibilidade de quem já compreendia a importância de resistir. Foi nessa mistura de dor e ternura que começou a surgir o artista que, um dia, emocionaria multidões. Suas cicatrizes, tanto as visíveis quanto as invisíveis, seriam mais tarde o símbolo de sua força, marcas que não o limitaram, mas o inspiraram a construir uma carreira que tocaria milhões. O som da sobrevivência. A vida dos Gibb era uma constante mudança. Entre casas alugadas e cidades diferentes, a estabilidade parecia sempre distante. No entanto, algo permanecia: a música. O som da bateria de seu pai ecoava pelas paredes finas das pequenas casas, e Barry, ainda criança, descobria que o canto podia ser uma forma de abrigo emocional. Aos 6 anos, começou a criar suas próprias melodias, percebendo que a música tinha o poder de transformar o medo em esperança. Junto aos irmãos Robin e Maurice, Barry formava um trio espontâneo, cantando por horas no pequeno lar familiar. Era um refúgio simples, mas mágico, um prelúdio do que viria a ser uma das harmonias mais conhecidas do planeta. A música tornou-se sua linguagem mais profunda, sua maneira de compreender o mundo e de sobreviver às incertezas. O nascimento do sonho. Em 1957, com apenas 11 anos, Barry formou sua primeira banda, The Rattlesnakes, ao lado dos irmãos e alguns amigos. Tocavam em pequenas reuniões e eventos locais, interpretando canções dos Everly Brothers e Buddy Holly. Mais do que entretenimento, a música era uma fuga das dificuldades, uma maneira de afirmar que havia algo maior esperando por eles. Quando o grupo se desfez por falta de recursos, Barry não se deixou abater. Reuniu novamente Robin e Maurice e criou uma nova formação, We Johnny Hayes and the Blue Cats. Tocavam em concursos de talentos e apresentações improvisadas, movidos pelo desejo genuíno de cantar. Mesmo sem instrumentos sofisticados, o talento e a harmonia dos 3 irmãos já chamavam a atenção. Barry, com sua mente incansável, começava a compor canções próprias, traduzindo em notas a experiência de crescer entre desafios e esperanças. Rumo à Terra Prometida. No fim da década de 1950, a família Gibb tomou uma decisão corajosa:
buscando melhores oportunidades, embarcaram no navio Fairse, deixando a Inglaterra rumo à Austrália, parte de um programa de imigração que prometia novas perspectivas para famílias trabalhadoras. A travessia foi longa e difícil, mas também repleta de expectativas. Barry, ainda menino, olhava o horizonte e imaginava o que o futuro guardava. Ao chegar em Redcliffe, Queensland, os Gibb perceberam que a vida continuava sendo uma batalha diária. Contudo, o novo ambiente trouxe um sopro de possibilidade. Foi ali, sob o sol australiano, que os irmãos começaram a cantar em feiras, clubes e até entre corridas de automóveis no Redcliffe Speedway. Sem palcos nem holofotes, eles se apresentavam para o público que esperava entre as provas. Com o tempo, suas harmonias doces começaram a se destacar, fazendo as pessoas voltarem sua atenção para aqueles garotos talentosos que cantavam com alma. O despertar do compositor. Por volta de 1961, Barry já havia entendido seu destino: viver da música. A escola parecia um desvio, e a fome de compor era mais forte. Ele escrevia canções com uma maturidade surpreendente, transformando o cotidiano em poesia sonora. Cada experiência se tornava letra, cada sentimento se convertia em ritmo. Aos 15 anos, Barry já possuía um repertório de composições próprias e uma clareza rara sobre seu propósito. Ele sabia que não havia outro caminho senão criar, cantar e insistir. A música para ele não era apenas vocação, era sobrevivência. Em uma época em que poucos jovens tinham a chance de viver do que amavam, Barry já desenhava os contornos de uma lenda. O primeiro passo, rumo à fama. O grande ponto de virada veio em 1963, quando Barry e os irmãos assinaram um contrato com a Festival Records em Sydney. A princípio foram subestimados, tratados como um grupo juvenil sem grande futuro, mas Barry, determinado, escreveu uma música após a outra, até que as rádios australianas começaram a prestar atenção. Seu talento como compositor tornou-se evidente, e a melodia I Was a Lover, a Leader of Men, lançada em 1966, deu-lhes o reconhecimento que tanto buscavam. Era o primeiro sinal de que os Bee Gees estavam destinados a algo maior. O sucesso local abriu as portas para voos mais altos e, finalmente, para o retorno à Inglaterra, o país onde suas vozes ecoariam de forma definitiva. O retorno à Inglaterra e a Era de Ouro. Em 1967, os Gibb voltaram à Inglaterra determinados a conquistar o mundo. Assinaram com a Polydor Records e lançaram uma sequência de canções que rapidamente subiram as paradas. New York Mining Disaster, 1941, To Love Somebody e Massachusetts. A voz calorosa de Barry, combinada à melancolia poética de Robin e à energia contagiante de Maurice, criou uma alquimia perfeita. As harmonias únicas dos Bee Gees eram algo novo e irresistível. Em pouco tempo, o trio tornou-se sensação mundial. Barry, agora o principal compositor e produtor, emergia como uma força criativa imparável. Ele escrevia não apenas para a banda, mas para artistas de todos os estilos, moldando a sonoridade de uma geração. O menino das cicatrizes era, enfim, o maestro de uma era dourada, a revolução da disco music. Nos anos 1970, os Bee Gees reinventaram a música pop ao criar o som que definiria a década, a disco music. O álbum Saturday Night Fever, 1977, transformou-se em fenômeno global, vendendo milhões e consolidando Barry como um dos maiores compositores da história. Canções como Stayin' Alive, Night Fever e More Than a Woman não apenas dominaram as paradas, mas também se tornaram hinos de liberdade, energia e movimento. O falsete de Barry, antes considerado ousado, virou marca registrada, símbolo de uma época vibrante. Sob sua liderança, os Bee Gees venderam mais de 220 milhões de discos, um feito extraordinário que os colocou ao lado dos Beatles e de Elvis Presley como ícones absolutos da música popular. Barry havia cumprido o que prometera a si mesmo: transformar dor em beleza, carência em arte e sobrevivência em legado. Glória, perdas e legado. A trajetória de Barry Gibb é também marcada por profunda humanidade. Ao longo dos anos, ele enfrentou desafios pessoais e a dor de perder seus irmãos e parceiros musicais. Cada despedida deixou um eco em suas canções, uma melancolia doce que se tornou sua assinatura.
Ainda assim, Barry continuou compondo, gravando e se apresentando, honrando a memória dos Bee Gees com dignidade e amor. Foi agraciado com o título de Sir Barry Gibb pela coroa britânica, reconhecimento máximo por sua contribuição à arte e à cultura mundial. Hoje, com quase 80 anos, ele segue como o último guardião de uma harmonia que mudou o curso da música popular. Seu olhar carrega saudade, mas também gratidão. Afinal, poucos artistas puderam tocar o coração de tantas gerações com tamanha autenticidade, a voz que nunca se calou. Barry Gibb permanece, mesmo após décadas, como um símbolo de resistência e inspiração. Suas músicas continuam a ser trilha sonora de vidas, casamentos, danças e memórias. Mais do que fama, ele construiu uma herança emocional. Cada nota que canta é um lembrete de que a grandeza nasce, muitas vezes, de lugares simples e dolorosos. Ele provou que o talento pode vencer o tempo e que a harmonia, quando verdadeira, nunca morre. Barry é o exemplo vivo de que a arte pode curar, unir e transcender. Um homem que transformou cicatrizes em sinfonias e fez do amor a matéria-prima de sua eternidade. Conclusão: o último acorde da eternidade. A história de Barry Gibb é, em essência, uma sinfonia humana, composta de luta, resiliência e paixão. De um menino pobre na ilha de Man a um ícone global, ele caminhou guiado por um único fio condutor: a música. Com ela, alimentou sua família, superou perdas e iluminou o mundo. O falsete que incendiou gerações permanece como um eco imortal do poder da voz humana, uma prova de que a verdadeira arte nasce da alma. Barry Gibb não é apenas o último Bee Gee, é o último acorde de uma harmonia